Estão estudando para mudar a sprint para 2024. Tá cravado já essas mudanças? Não, né? Acho que não cravaram ainda como é que vão ser as mudanças, todas elas. Mas assim, tem muitas coisas que já estão muito bem direcionadas. Primeiro, aparentemente, o que vai mudar? Na sexta-feira, nos finais de semana das sprints, vai ter uma sessão de treinos livres, assim como já é. Só que a classificação da sexta-feira, que no formato de 2023, a classificação da sexta-feira era para a corrida de domingo, é o que você falou, Kalinka, fica um negócio meio confuso, desconectado. Domingo a gente fala assim, quem que fez a pole para essa corrida? Sexta. Foi anteontem, já teve uma corrida, outra classificação, enfim. Então parece que o formato vai ser o seguinte, classificação da sexta-feira vai ser para a corrida do sábado, sprint. Tá. Aí qual que é a outra coisa que estão falando que vai acontecer? Depois dessa corrida do sábado, vai ter a classificação para a corrida de domingo. Só que esse é um ponto bastante, assim, esquisito. Por quê? Não é esquisito, não faz sentido. Não, o que é uma coisa que tem muito mais chance de acontecer numa corrida do que num treino ou numa classificação? Acidente. Óbvio. Então, se você está lá na corrida sprint, que logo de cara, a pontuação é muito mais limitada, se o piloto vai lá ter um acidente, e a consequência desse acidente pode ser não dar tempo de arrumar o carro para a classificação da corrida do domingo, que é a que vale mais ponto, é a que vale mais tudo, tem o risco de acontecer a seguinte coisa, os pilotos nem arriscarem na corrida do sábado, porque se bate não classifica para a corrida do domingo. Então, realmente, é uma situação bastante complicada, o que vai mudar aparentemente também a questão do parque fechado, né, que agora vai poder mexer no carro praticamente o final de semana inteiro, que eu acho isso é uma coisa muito positiva, e é uma coisa que deveria ser, na minha opinião, deveria ser aplicada também para os finais de semana normais, porque realmente você, mesmo no final de semana normal, você cravar um setup no carro lá na classificação, se ficou ruim, você não pode mudar para o domingo, eu acho que é um negócio não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, eles estão tentando buscar com que o final de semana de sprint seja ainda melhor. Ele é ruim hoje, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas se a gente pegar aqui alguns fatos, é o seguinte, é mais legal assistir um treino livre 2, um treino livre 3 ou uma classificação, ou uma corrida sprint. Se a gente for pensar, talvez eu acho que é muito mais emocionante, por mais morna que a corrida sprint possa vir a ser, se o regulamento não ficar muito de acordo, eu acho que mesmo ela sendo morna, ela é muito mais emocionante do que um treino livre 2. Que às vezes tem nem carro na pista. Então são coisas assim que tem que avaliar tudo. Se eles estão tentando organizar ainda esse sprint, quer dizer que não caiu nesse gosto do público que vai para a Fórmula 1, não é essa coisa do tipo... Que quando eles colocaram que eram apenas 3 sprints no ano, era, nossa, vai mudar, porque não. Depois, isso em 2022. E aí 2023 passou, não, 2022, 6, 23, 6, eles querem continuar com 6 pro ano que vem. Na verdade, a ideia pro ano que vem eram ser 10. Mas já... Só que como tá todo esse negócio, muda, não muda, vai funcionar, não vai funcionar, vamos continuar com meia dúzia? Exato. Que se for ruim é só meia dúzia. Eu acho bem complicado, eu acho que podiam testar com 3, porque até o Alonso... Voltar para 3, Voltar para 3. Até o Alonso falou sobre isso, sobre o desgaste dos pilotos, né? Esse ano eram para ser 24 corridas, foram 22 corridas, para o ano que vem eles querem manter essas 24. Então, assim, é um desgaste que a gente acompanha, né? Cada temporada, com mais corridas, com mais sprint, com mais tudo, o piloto não tem tempo para absolutamente nada, para descansar, para tudo. E um problema muito maior do que para os pilotos, na verdade, são para os membros da equipe. Porque as pessoas das equipes, no final de semana de corrida propriamente dito, eles trabalham, se for computar ali as horas trabalhadas, eles trabalham muito mais do que os pilotos. E é um trabalho muito mais assim, o piloto tá lá no carro, é cansativo fisicamente e tal, mas acaba a corrida, tem massagista, tem não sei o que tal. O pessoal da equipe não, eles trabalham mais tempo do que o piloto. Concordo, mas é que o pessoal da equipe não senta num carro com 60 graus na cabine. Tem isso também. Eu acho que os dois trabalham muito, sim. São as duas profissões muito complicadas, assim, para 24 corridas, para não ter respiro no ano, aquela pausa ali no meio. E às vezes as pessoas se perguntam, mas por exemplo a NASCAR, que tem lá 36, 38 corridas no ano, se 24 é muito, o que acontece com a NASCAR? Só que a NASCAR, por exemplo, tem mais etapas, mas primeiro de tudo, são todas dentro do mesmo país. Obviamente é um país gigantesco como os Estados Unidos, mas não é um campeonato mundial. Por mais que você vai de um extremo a outro para os Estados Unidos, é diferente se você ir do Japão para o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Ótimo. A NASCAR também, uma equipe tem várias sedes e várias equipes dentro de uma mesma equipe. Então, tem uma equipe trabalhando numa corrida, sei lá, na Flórida hoje,
se semana que vem corre sei lá, no Michigan, tem outra equipe, outras pessoas. Então, realmente, eles têm lá uma estrutura para sustentar 36 corridas. A Fórmula 1 não. Todas as pessoas são as mesmas ao longo de todas as corridas. Então, realmente, é muito mais complicado. Diz esse ano... Diz não, já fizeram lá alguém sentou com uma planilha e um mapamundi. E aí eles pegaram... Um Atlas. Eles abriram aqui numa mesa, tipo essa aqui bonitona aqui, ó, do Traduzindo, e eles começaram a pensar, vamos fazer primeiro a área de cá e depois a gente viaja para o outro lado do mundo? Para nós economizar a gasolina. Alguém teve essa ideia, você acredita? Para 2024 parece que vai ser assim. Eu também não ponho a mão no fogo, não. Demorou só 70 e poucos anos para chegar nessa conclusão, né? Porque até esses dias você fazia uma etapa dos Estados Unidos, aí até a Ásia, depois no dia seguinte voltava para os Estados Unidos. Então, realmente estão fazendo um campeonato muito mais coerente. Que isso tem a ver... várias coisas. Uma delas, essa questão, né, do trabalho, do desgaste, você fuso horário, que a gente, né, uma coisa que a gente não falou também. Fuso horário ninguém merece. Pois é. Você não dorme. É que essa temporada aí, esses mesinhos que passou que eu não tava dormindo, gente, dormir 3, 4 horas no dia, tudo bem que não é um fuso horário, mas muda, puxado, o seu corpo não funciona, a sua mente não funciona direito. Então, realmente, essa logística, né, que estão buscando agora com esse calendário um pouco mais coerente em relação às rotas, realmente, dentro de um campeonato que tem 24 etapas, ou é para ter 24 etapas, que espero que aconteça no que vem de fato, realmente vai ajudar um pouco, mas mesmo assim, são muitas corridas. E um dos pilotos que sempre fala muito em relação à quantidade de corridas, Calinquinha, que acha demais, é o próprio Max Verstappen, porque é um cara que também tem aquela coisa, né? Todo mundo quer ter um pouco de tempo para a família, para viver, para fazer outras coisas, e realmente, por mais que aparentemente os pilotos trabalham só no final de semana, mas não é só isso. Tem o deslocamento, tem as reuniões com as equipes e tudo mais. Então, é muito trabalho. Não, só falar de deslocamento, seguidas, 3 corridas seguidas. E se for pensar, né, Karin, que o Verstappen da vida ganha só, sei lá, uns 50, 60 milhões de euros. Mandaram aqui, do dinheiro ninguém reclama. Não é tanto dinheiro assim. Mas, gente, não adianta, não compra tempo. Não dá tempo do cara gastar o dinheiro. Exato. Você tem esse problema, você é um exemplo aqui vivo, presente é verdade, sobre isso. Esse bilhete. Uma outra coisa que vai mudar para 2024 é a questão da refrigeração para os pilotos. Esse ano a gente viu algumas cenas e foi uma coisa que me chocou muito. Quando eu penso em 2023, assim, eu fico, caramba, aqueles pilotos do calor? Quase desmaiando de calor, quase perdendo. Você acha tudo normal, né? Na sua época raiz que você corria lá com... Não, que eles passaram de calor lá no Catar que vomitaram dentro do capacete, o pessoal da Stock Car fica com frio na temperatura daquela. Eles colocam um moletom para correr com 60 graus dentro do carro. Que horror! Mas ano que vem vai ter esse resfriamento. Era para ter 2023, mas as escuderias não aceitaram. E agora meio que foi imposto, né? Foi imposto. Eles vão colocar algumas entradas de ar obrigatórias, né? Por que as equipes... Não é que as equipes são contra o resfriamento. As equipes são contra qualquer coisa que eles possam fazer no carro ou tenham que fazer no carro que prejudique a aerodinâmica. Mas se você faz uma coisa que é igual para todo mundo, resolve e os pilotos vão ter uma situação ali um pouco mais fresquinha para trabalhar em Kalinka. Coisas que vão mudar para o ano que vem, Maxito. Não tem proibição do desenvolvimento dos carros, mas isso é para 2025. Uma coisa que testaram esses dias, a gente estava até falando aqui entre nós, né, Kalinquinha, a questão daquelas proteções para situações de pista molhada. Sim. Que nada funciona. Tiveram alguns testes, né, esses dias. Não sei que pista que foi, mas enfim, a Fórmula 1 está buscando já há algum tempo alguma solução para aquela questão quando chove muito, a visibilidade fica muito prejudicada e, consequentemente, as corridas podem eventualmente nem acontecerem, como aconteceu ano passado no Grande Prêmio do Japão, que foi interrompida, bandeira vermelha, aquela corrida de 2021 na Bélgica, que teve 2, 3 voltas atrás do safety car, e aparentemente essa solução não foi resolvida. Por quê? Eu ouvi dizer que a Fórmula 1 iria fazer um paralama, porque parte do spray vem dos próprios pneus. Parece que a Fórmula 1 também está desenvolvendo algum tipo de calota, que eu não entendi direito, porque os carros já têm calota hoje, mas de qualquer maneira, parece que estão tentando fazer alguma coisa nesse sentido também. E por que isso aparentemente não está resolvendo? Porque o spray, né, aquela cortina de água que levanta atrás dos carros, lógico, parte vem dos pneus, só que a parte maior vem do assoalho, porque é ali que, com a velocidade que o ar passa debaixo do carro, além da própria velocidade do carro, levanta aquela água que está no chão, né? E daí que vem a pressão aerodinâmica, né? O carro é sugado para o chão. Só que quando suga o carro para o chão, principalmente esses carros com efeito solo, sobe aquela água quando a pista está molhada. Então, realmente, a solução ainda não foi desenvolvida. É muito complicada, porque você
fazer um paralama, colocar um paralama em cima do pneu, isso é simples. Você fazer uma proteção para o ar que sai na parte de trás de um difusor, não tem muito como fazer isso. Então, realmente, até agora, a Fórmula 1 não arrumou a solução, não sei se vai arrumar, e cai no seguinte risco: se chover demais e se não arrumarem a solução, não dá para correr. Exatamente, a gente passou por isso esse ano também. Todo ano tem uma prova que não tem possibilidade de enxergar um carro à frente. E com isso, aquele pneu de chuva pesada, né, que vem caindo no desuso aí já nos últimos anos, aparentemente, enquanto não arrumarem essa solução, se é que vão arrumar algum dia, não vai ser utilizado tão cedo. Mais de uma pessoa perguntou aqui, Max, sobre a possibilidade de acabar com o DRS. A gente já falou sobre o DRS aqui no Traduzindo, não é a primeira vez. De novo. A gente fala... a gente sempre fala isso. E... Não, só para dizer que a minha opinião não muda, não. Eu sou a favor do DRS. Calica, posso dar um exemplo? Porque tem coisa que a gente vai mudando, né? Assim, eu gostava bastante da Sprint. Eu falava, pô, a Sprint... Agora eu tô meio... a Sprint... O pessoal botou aqui, não ter qualquer corrida é melhor do que não ter nenhuma. É o que a gente falou agora, né? Melhor do que um treino. Então, mas hoje em dia eu não sei se eu amo essa Sprint assim como eu já amei. Mas o DRS eu ainda tô com o Max vai explicar direitinho. Não, na verdade, é tudo uma questão de opinião, né? Não tem muito certo e errado. Agora, o que eu vejo do DRS é o seguinte, e a gente tem uma situação muito parecida na própria Stock Car aqui no Brasil, né? Que não é DRS, mas tem o botão de ultrapassagem. O que é parecido em relação ao botão de ultrapassagem na Stock Car e o DRS? É interessante, Kalim, que é a seguinte coisa. Eu vejo pessoas criticando tanto o DRS quanto o botão de ultrapassagem e falam assim, não, é uma ultrapassagem artificial, que não sei o que, isso tem que acabar, nananá. Eu entendo essa teoria. Só que muitas vezes, essas mesmas pessoas que criticam tanto o DRS ou o botão de ultrapassagem, quando vai lá, tem uma ultrapassagem com o DRS, o cara dá mortal sem mão, o cara que estava criticando o DRS. Então, realmente... Mas eu acho que o DRS é uma questão de estratégia. Não, na verdade... Também. Mas assim, o DRS hoje, nos dias atuais, vamos falar assim, é um mal necessário. Por quê? Por que existe o DRS? Porque no final das contas, os carros, quanto mais eficientes qualquer carro maior a dificuldade para ultrapassar. É por isso que, por exemplo, quando chove, as ultrapassagens, e quando chove tem um detalhe, quando chove não pode usar o DRS. E por que quando chove tem mais ultrapassagens? Porque os carros perdem eficiência devido à pista molhada, tem que frear mais cedo, a zona de frenagem fica muito maior e aí as possibilidades de ultrapassagem aumentam. Então a eficiência do carro prejudica o espetáculo. Então DRS hoje é um mal necessário, por quê? Os carros são muito rápidos, os carros freiam muito próximo das curvas. Então, realmente, deixar aquela ultrapassagem, que é a maneira que nós todos mais gostamos de ver. Na freada o cara vai lá, mergulhou e passou. Se a gente volta ou perde o DRS, vai acontecer a seguinte coisa. A Fórmula 1 vai perder por baixo 70%, 80% das manobras de ultrapassagem. Então, as que sobrarem vão ser realmente muito legais, só que a cada 10 vão perder 8. Então, eu acho que o DRS vamos chamar assim, um mal necessário. Eu acho que é um bem necessário. É um bem necessário. E é tão legal, assim, não sei, quando eu vejo lá as provas e tal, né, as corridas, e a gente ouve quando tem o bendito do trenzinho, que tem os 3 carros alinhados e que 2 atrás estão com o DRS e que volta e que vai e que vem. Eu acho tão legal, eu acho que dá uma emoção na prova, e o cara que freia para não deixar, e o companheiro da frente que ajuda de trás. Carlos Sainz meteu eu acho que isso é interessante, porque você tem uma possibilidade ou de ajudar ou de prejudicar alguém, ou de se ajudar, enfim. Mas assim, você tem que estar muito ligado em que horas vai ser o DRS, em que momento você vai passar, onde você vai frear. A questão da estratégia, no DRS tem um pouco, né? Mas no caso da Stock Car, aí sim tem muita estratégia. Por quê? Okay. Você escolhe? Você escolhe. Na Stock Car você escolhe. O DRS, na verdade, é o seguinte: apitou na sua orelha do piloto, que você pode apertar, o cara aperta. Não tem muito, ele vai apertar. A Stock Car, não, tem mas lá... a gente teve rolo com Leclerc e com Verstappen, foi esse ano ou foi ano passado? Que eles ficaram ali... O rolo que aconteceu, que na verdade, isso é uma coisa que a Fórmula 1 tem que solucionar, inclusive aconteceu de novo nesse último Grande Prêmio de Abu Dhabi, é o seguinte, o que é a única coisa em termos de estratégia, uma das poucas coisas que os pilotos podem fazer? Se vocês lembrarem, em 2021, a gente teve inclusive um acidente entre Verstappen e Hamilton, por quê? Porque o ponto de detecção do DRS ficava próximo de um ponto de frenagem. E o que o Verstappen fez naquela ocasião? Ele tirou um pé um pouco mais cedo para o Hamilton passar atrás dele no ponto de detecção e ele poder abrir o DRS quando entrasse na reta. O Alonso, nesse último Grande Prêmio, com o próprio Hamilton, fez a mesma... Mas isso é uma estratégia. Não pode. Não, isso não pode fazer. Quer dizer, não é que não pode.
Não existe uma regra que proíba, mas isso, na verdade, não pode ser assim. Por quê? Primeiro que você pode causar um acidente. Você está num lugar lá que é de pé embaixo, o cara tira o pé para passar atrás do negócio do DRS, pode causar um acidente. Isso é fácil de solucionar. É só antecipar o ponto de... É o que fizeram em Jeddah, por exemplo. Quando teve aquele acidente do Hamilton com o Verstappen, eles anteciparam o ponto de detecção do DRS, colocaram lá no meio de uma reta, que daí se o cara tirar o pé, tu vai passar que nem uma flecha, ele vai abrir o DRS e não passa de volta. Mas realmente o DRS não tem tanta estratégia assim. E por que o DRS tem ponto? Desculpa te cortar. Tem ponto de detecção, porque como você pode usar, o piloto pode usar, quando ele passa menos de um segundo em relação ao carro que ele está seguindo, essa medição de menos de um segundo tem que ter algum ponto do circuito que identifique isso. Então a gente vê constantemente, né? Constantemente, às vezes, na metade da volta, o piloto está mais de um segundo do piloto da frente. E no finalzinho, quando chega perto do ponto de detecção, às vezes ele consegue diminuir e ficar abaixo de um segundo. Então, é por isso que tem essa questão de um segundo. Tem esse ponto de detecção. Está menos de um segundo naquele ponto, então na reta seguinte você pode abrir E se o tivesse DRS. tipo esse push que você explicou agora? Em qualquer momento, eu tenho 4, 5 para usar push, durante a corrida. Eu acho uma maneira mais legal, porque aí entra a questão da estratégia do que o próprio DRS. Na Fórmula Indy, por exemplo, tem um sistema que também é um push, um botão de ultrapassagem que o piloto usa da maneira que ele quiser, só que funciona da seguinte maneira. A Stock Car é assim, numa corrida de 40 voltas, por exemplo, você tem 15 oportunidades para usar o botão de ultrapassagem. Ou seja, você não pode usar toda a volta. Exato. E na Stock Car, a grande jogada é o seguinte, estou disputando com você, eu estou atrás de você, eu tenho que induzir você a usar o push para você usar. Você gastar o seu. E quando você usa o push na Stock Car, na volta seguinte você não pode usar. Então eu tenho que pegar você, vamos falar assim, no contrapé. Eu ataco você, você usa, eu não. Aí na volta seguinte, se eu conseguir chegar perto de você usar, a chance de ultrapassar você é muito grande. Na Fórmula Indy é o seguinte, você tem lá, se eu não me engano, eram tipo assim, 200 segundos de potência extra. E você usa como você quiser. Então, e é legal que na Fórmula Indy, do lado do carro, tem um display que mostra quanto o cara usou. Então, o cara tem lá, tem um cara que tem mais 20 segundos. Tem pouca coisa para ver já na tela da Fórmula 1. Põe mais negócio. Mas eu acho esses dois sistemas, tanto da Stock Car quanto da Fórmula Indy, melhor do que o sistema da Fórmula 1. Será que o pessoal da Fórmula 1 está assistindo a gente? Agora, voltando, se a Fórmula 1 falar assim, o sistema que a gente pode usar é o DRS mais nada, e por que na Fórmula 1 é muito mais complicado de fazer o sistema da Stock Car ou o sistema da Fórmula Indy? Porque na Stock Car, os motores são muito... Até esses dias era um motor igual para a categoria inteira. Hoje em dia não são iguais, mas são equivalentes, assim. Na Fórmula Indy é a mesma coisa. Na Fórmula 1 não, cada motor é de uma montadora. Então é difícil você falar, tá, mas como é que eu vou dar uma potência a mais para o motor da Honda? Vai ser da mesma maneira que o do motor da Mercedes. Então você já começa a cair numa situação de desigualdade ali. Então na Fórmula 1, a questão da abertura da asa móvel, que abre o mesmo tanto para todas as equipes, é uma questão pelo menos equilibrada. E eu acho que, de novo, se não tem DRS, inclusive as pessoas que criticam iam ficar chateadas por ter muito menos ultrapassagens. Eu gostei, Baxito.